Boa tarde, galera. Se vocês estiverem aí me ouvindo, dá um ok aí só pra eu saber. Vai convidando um povo aí da igreja. Tá dando pra me ouvir aí? Ei, Wendel. Ok, tá dando pra ouvir, né, Ed? Vamos lá que o assunto hoje é bom, viu? A gente vai ter uma conversa sobre escatologia. E a gente vai ter um convidado aqui especial pra falar sobre coisas especiais. Convido o pessoal, peço para que você preste atenção no que vai ser falado. A gente vai estar ouvindo alguém que entende. Eu sei que vai ser de grande proveito para você, ok? Enquanto você convida aqui, deixa eu me organizar. Como diz lá no cartaz, a gente vai falar um pouquinho sobre o Tribunal de Cristo. Eu sei que você vai ser abençoado, amém? Deixa eu só convidar aqui uma galera. Amém. Então, já vou entrar, viu? A gente vai agora falar sobre o Tribunal de Cristo com... Deixa eu só... Espera aí que ele vai entrar agora. Saulo, manda de novo aí o convite que não tá entrando aqui não, por favor. Tô conseguindo te colocar não. Agora vai. Agora, agora vai entrar. Opa, graça e Eita, agora paz, homem de foi. Deus. Tudo bom, varão? Tudo na Amém, glória a paz? Deus. Deixa eu só Tá ajustar tudo na aqui. bênção. Amém. Rapaz, você já aparece com esse livro aí atrás. Livro é bom, livro é coisa boa. E aí? É que aqui em casa eu separei um quarto específico só para fazer um escritóriozinho e gravar as lives aqui também. Mas tá tudo na Hum, bênção. amém, Doutor rapaz. Fernandes, como tá você? Doutor, Como tá a sua família? tudo na paz, cara, tudo bem. Vai Tô um em casa cafezinho aí? também. Não, não, agora não. Depois a gente toma. Tô aqui em casa como você, né? E a gente vai bater esse papo bom aqui. Um assunto super importante, super atual e que tem repercussões eternas, né? E só tem É isso essa vida mesmo. para fazer alguma coisa em relação ao que a gente vai comentar, né? Não tem outra vida não. É isso mesmo. É isso Amém. mesmo. Homem de Bênção Deus, demais mesmo. se apresenta aí para o pessoal da igreja, o pessoal que está assistindo a gente. Amém, glória a Deus. Então, meu nome é Saulo, eu sou do Verbo da Vida, né? Sou daqui da igreja de Arco Verde, aqui no nosso estado de Pernambuco, e tenho servido ao Senhor aqui já há mais de 10 anos, né? Eu me converti na primeira igreja batista,
juntamente com meu irmão, Jânio César, que fez uma live recentemente com vocês. Isso. E, e depois fui para uma outra batista, depois fui para o Verbo da Vida, e fiz o Rema em 2008 e 2009, Escola de Ministros em 2013, me formei em 2013 na Escola de Ministros, e tenho ensinado no Rema, comecei a ensinar em 2012, tenho ensinado no Rema desde 2012, as matérias escatologia, aliança de sangue, história da igreja, Atos dos Apóstolos, Eita, né, Cristo só aquele as que boas. cura, e outras matérias nesse contexto. Amém. E eu sou casado, né, eu e minha esposa, nós temos um bebê aí que completou 1 ano, é Saulo também o nome dele, Saulo Olha aí. Daniel, eu chamo de o bebê escatológico, É. e nós estamos avançando no reino, né, Amém. alcançando pessoas por meio do ensino da palavra do Senhor e dos dons espirituais. Amém. Coisa boa. Então, homem de Deus, a gente vai falar hoje um pouquinho sobre o Tribunal de Cristo, não é? Um assunto que as pessoas pensam que de respeito apenas ao futuro, mas na verdade a gente está criando aquilo que vai acontecer individualmente lá no tribunal, né? E É antes de isso entrar no mesmo. assunto, vamos apresentar logo o que significa a escatologia, vamos deixar o pessoal por dentro do que a gente vai falar. Amém, amém, glória a Deus. Então, pessoal, vocês que estão chegando aí, aproveitem e compartilhem essa live para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas por meio daquilo que nós estaremos transmitindo. É só você apertar aí nesse aviãozinho aí na sua tela e Isso. compartilhar com seus amigos. Já temos aí alguns irmãos, meu amigo Miquel Soares, daqui de Arco Verde, Olha. o irmão Tiago, e vários irmãos chegando aí. O pessoal do meu Instagram, sigam a página do Verbo da Vida, Amém. Campo Grande, né, o bairro, e Isso. nós estamos avançando aí no reino. Então, Amém. queridos, esse tema, escatologia, né, é um tema que corresponde ao ensino das últimas coisas. Então, escatologia quer dizer isso, é o estudo do fim, o estudo das coisas que ainda devem acontecer, né, correspondem o entendimento das profecias, dos eventos principais da escatologia, que eu vou estar explicando aqui para vocês nessa introdução resumidamente. Então, a escatologia, ela ainda se divide em dois tipos, né? Existe a escatologia geral e a escatologia individual, né? O que é a escatologia geral? É o estudo dos eventos de abrangência mundial, como, por exemplo, o arrebatamento da igreja, a tribulação, segunda vinda de Cristo, o reino milenar do Senhor Jesus Cristo. Esses são eventos que acontecerão num alcance global, num alcance mundial. Existe também a escatologia individual, que ela lida com cada indivíduo no momento da morte. Ou seja, o que acontece após a morte? O crente já está com o Senhor ou está dormindo na sepultura? O ímpio já está sofrendo ou também está dormindo na sepultura? Então, o estudo sobre essas verdades chama-se escatologia, que pode ser dividida em escatologia geral, como eu falei, ou escatologia individual. Muito bom. Hoje, nós estaremos abordando aqui um dos temas dessa escatologia, que será o Tribunal de Cristo, né? Que vai ser Eita. um evento maravilhoso. Olha, eu Quando espero fala que você tribunal, a seja... gente fica com medo, né? Negócio de É verdade. tribunal, de Eu espero que você seja julgamento. grandemente esclarecido pelo Senhor. Esse Amém. tema tribunal, né, a gente já associa aí alguém julgando e lançando você para condenação. A gente vai explicar bem direitinho isso. Então, Agora, ô, homem de Deus, vê oi. só. Muita gente pensa que escatologia ela é uma coisa extremamente teórica e não tem uma aplicação no dia a dia da gente, né? Tem muita gente que não gosta, às vezes, de estudar, porque além de achar complicado, né? Pela questão da cronologia, aquele esquema todo enorme, tem pessoas que pensam que ela não traz um direcionamento para hoje, né? Uma inspiração de vida para a gente ter um modo de vida diferente, enfim. Então, a escatologia, ela é só teórica mesmo, é coisa só para lá para frente,
ou ela pode ter uma repercussão positiva para hoje na vida do cristão, quando ele vem a conhecer essas verdades? Muito boa, excelente pergunta. Então, de fato, a escatologia ela foi interpretada dessa forma, muitas vezes por culpa dos nossos próprios pregadores mesmo, que transmitiram uma escatologia de filme de terror, que assusta, né? E que também dá a ideia de que só algumas pessoas especiais, né, dotadas de conhecimento específico, são capazes de compreender esse assunto tão difícil. Mas, na verdade, quando a gente olha para as Escrituras, a gente tem aí mais de 37% das Escrituras falando sobre o fim dos tempos. Eu gosto de dizer que no Evangelho está a escatologia. E eu tenho uma frase que eu coloquei em um material que eu digo o seguinte: a cruz é escatológica. Nós devemos colocar escatologia na nossa mensagem da cruz e colocar cruz na nossa mensagem da escatologia. Pois essas verdades estão conectadas. Olha que coisa legal. É porque Jesus morreu e ressuscitou que um dia nós iremos ressuscitar caso venhamos a morrer. A Bíblia fala isso, lá em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 19 ao verso 22, o apóstolo Paulo diz assim: se tivermos confiança, se a nossa expectativa estiver apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Aí o texto fala assim: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. De modo que, se em Adão todos morrem, em Cristo Jesus todos serão vivificados. Amém. Cada um por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então veja, a ressurreição de Cristo, a obra redentiva, ela é essencial para os eventos, para o desencadeamento dos eventos futuros. Então, sim, existe uma escatologia prática. E antes da gente avançar, eu queria mostrar 3 verdades práticas da escatologia. Amém. Olha que coisa fantástica. Número 1, consciência de eternidade. A Bíblia fala que nós devemos esperar em Cristo não apenas nessa vida, conforme eu citei. Então, uma consciência de eternidade. Você entende que a sua vida vai muito mais além do comer, beber e vestir. Você tem uma consciência da vida após essa daqui, da vida após a morte ou da eternidade no aspecto geral. Número 2, você desapega das coisas dessa vida. Então, a gente tem visto crescer uma geração de crentes materialistas. Isso. Você pode utilizar as coisas, mas as coisas não podem te possuir. Então, quando você tem uma consciência da escatologia, você desapega dessas coisas. Essas coisas não fazem os seus olhos brilharem mais. Não tem tanto significado assim, né? Não tem tanto valor que outrora tinha. E uma outra verdade, eu poderia citar várias, mas uma outra verdade é que desperta o cristão para pregar o evangelho para o número máximo de pessoas. Porque, veja, se eu sei que a qualquer momento meu rei pode voltar, depois disso iniciará um período terrível aqui na Terra. Então eu vou fazer o quê? Eu vou evangelizar para que o número máximo de pessoas sejam alcançadas. Isso. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 17 em diante, olha que coisa fantástica que tem lá. Lá é dito assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Quem quiser, venha e beba de graça da água da vida. Então, veja, o que é que ele está dizendo? Que o Espírito Santo dentro de nós, ele desperta essa consciência de eternidade, a ponto de clamarmos pelo retorno do rei, mas ao mesmo tempo esse clamor, esse coro, ele é tão intenso que a gente não fica satisfeito e a gente chama as outras pessoas, falam: venham e bebam de graça da água da vida. Então, existe sim escatologia, existe sim mensagem evangelística dentro da escatologia. E isso é fantástico. É verdade. E antes de entrar no tribunal, homem de Deus, eu estava trabalhando um dia desse e eu estava conversando com um companheiro de trabalho, onde a esposa é crente e ele não. E eu fui direcionado a falar para ele sobre o inferno, né? Sobre vida pós-morte e tudo isso. E no outro plantão, a primeira coisa que ele falou para mim foi: quando acabar a quarentena, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma igreja para frequentar.
E todos os Olha aí. dias quase ele manda para mim e diz, irmão, pastor, manda o versículo do dia. Inclusive hoje ele falou, comecei a ler Atos, viu? Isso aí, segue em frente. Então quando a gente coloca nas pessoas essa expectativa da eternidade, com certeza, se for absolvido, vai ter uma mudança no seu dia a dia, inclusive até É isso para mesmo. receber Jesus na sua vida, né? É isso mesmo. Fernandes, deixa eu falar algo interessante aqui. Eu sou jovem, mas minha cabeça ela é velha. Né? Eu até gosto de brincar dizendo que eu moro no passado. Né? É aqui que eu moro. E, por favor, não me falem de futuro e nem me levem para lá. Em que sentido eu falo isso? Em que sentido eu falo? Porque antigamente nós falávamos mais sobre a vinda do Senhor nos nossos púlpitos. Sim, Né? Nós cantávamos mais sobre isso. Nós sobre isso. falávamos o rei está voltando. É, Né? Nós tínhamos mensagens sobre a vida futura. E o padrão do cristianismo era elevado. Porque eles isso. tinham expectativa Pensavam nas coisas lá do alto, né? nas coisas lá do alto, como Paulo Isso, fala. isso. Mas como essa mensagem tem sido retirada de muitos púlpitos, não de todos, porque Deus tem levantado algumas vozes, como essa mensagem tem sido retirada de muitos púlpitos, o que é que tem acontecido? As pessoas têm se apegado apenas ao aqui e agora. Isso. E eu gosto de dizer que são extremos. É. Eu brinco dizendo que existe a escatomania e a escatofobia. É. Vamos explicar rapidinho isso aqui. O que é a escatomania? É aquela pessoa que tem mania escatológica. Tudo é um sinal. Não. Né? Ele vê o esporte perdendo, aí ele diz assim, olha aí, é um sinal É da o fim vida do dos Senhor. tempos, né? É o fim dos tempos. O Náutico é campeão brasileiro, né? O mundo vai acabar. O Náutico é campeão, né? Aí é o fim dos tempos mesmo. É a grande tribulação. Aí a pessoa tem a escatofobia. É aquela pessoa que diz assim, meu Deus, misericórdia, Jesus está voltando. E agora o que é que eu vou fazer? E a besta que sobe do mar? E a besta que tem 7 chifres? E a besta disso? E a pessoa fica, meu Deus. Inclusive, Como eu vou Saulo, trazer luz eu me acerca converti disso? com 12 anos porque um amigo meu falou que havia uma besta, ia comer todo mundo. No outro dia eu estava na igreja e me converti. Pelo menos serviu para isso, viu? Botou medo no adolescente. Exatamente. Então eu brinco que existem esses extremos. E a gente precisa aí controlar, equilibrar, né? Eu gosto de dizer que a gente deve cuidar dos nossos familiares, trabalhar, nos organizar, viver cuidando uns dos outros, mas na expectativa de a qualquer momento o Senhor pode interromper os nossos planos. Isso. Eu quero estar caminhando nas ruas aqui da minha cidade e, de repente, o Senhor interrompeu os meus planos para cumprir o plano e propósito dele, que é Amém. Estarmos com ele. Amém. Muito bom, cara. Mas, sem delongas, vamos lá para o tribunal, né? Vamos para o tribunal. Lá. Então, junta a galera aí, pega o ônibus e vamos para o tribunal. Glória a Deus. Então, glória a Deus, vê só. Esse assunto, às vezes, ele é mal compreendido, porque a Bíblia fala sobre alguns tribunais, né? E às vezes as pessoas não sabem identificar onde é o quê, e pensa que todo mundo vai para o mesmo canto, né? E que Deus vai, né, tratar os povos que são diferentes, igreja, os judeus, os gentios, tudo de uma hora só, de um momento só. E como é esse negócio aí de Tribunal de Cristo? Diz pra gente. Amém, glória a Deus. Vamos sim. Antes disso, eu queria registrar aí a presença do meu amigo André Luiz, que está aí conosco, André, lá da Bahia, lá de Paulo Afonso. É um excelente pregador da escatologia, um homem de Deus. Estamos aí juntos, avançando no reino. Amém. Então, sobre essa questão do Tribunal de Cristo, né, primeiro a gente precisa aí fazer uma distinção, né, dos tribunais. Né? De fato, a Bíblia fala sobre julgamentos, juízos, sobre vários tribunais, e a gente precisa entender o que refere-se à igreja. Então, por exemplo, basicamente existem 3 grandes tribunais. Né? Número 1, o Tribunal de Cristo, a gente vai explicar logo mais, que é o tribunal do julgamento da igreja. Número 2, o tribunal do trono da glória, que ele acontece na segunda vinda, após a tribulação, quando Jesus volta, ele reúne as nações, se senta no trono da sua glória e separa as ovelhas, ele separa como um pastor separa as ovelhas dos bodes, para determinar quem entra ou quem não entra para o reino milenar.
E existe o juízo do grande trono branco, que acontece ao final do reino milenar, e o propósito dele é julgar todos os ímpios de todas as eras, para que eles recebam níveis de tormentos, níveis de graus de tormentos, e Punk, sejam viu? lançados... Isso é e sejam punk, viu? lançados... É verdade. E sejam Misericórdia. lançados no lago de fogo e enxofre. Então, existem esses três grandes juízos, né, que a gente vai estar explicando detalhadamente aqui, com ênfase no Tribunal de Isso. Cristo. Amém. Então, o Tribunal de Cristo, você vai falar sobre isso, ele se relaciona justamente para a gente, que é a igreja, né? E a É isso pergunta mesmo. é, Saulo, quando é que acontece, quando é que a gente, como cristão, vai chegar nesse tribunal? Quando é que isso ocorre? Amém, glória a Deus. Vamos sim explicar. Mas antes, eu queria trazer a definição do Do nome tribunal. Tribunal de Cristo, Vamos lá. né, com base em uma referência bíblica. Por exemplo, lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, então você que está acompanhando aí, eu vou até pedir que alguém coloque aí o nome O Tribunal de Cristo, para que aí, Fernandes, você possa marcar e fixar o tema na live. Então a Certo. pessoa coloca o Tribunal de Cristo, você aperta e segura no nome, e aí você coloca fixar tema. Entendeu? Ok. Alguém coloque aí A o live Tribunal de também é Cristo. cultura, viu? Não sabia disso. É, aí o tema fica aqui embaixo. Você vai ver, quando alguém Certo, colocar o nome certo. O Tribunal de Cristo, você aperta em cima do nome e tem lá, fixar comentário. Ok. Então, para a gente avançar, lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, no verso 10, olha aí, o Tribunal de Cristo. Aperta aí no nome e coloca aí, fixar. Eu acho que não cai, não. Você, você aperta Agora e foi. solta. Isso. Agora foi. Olha aí, o Tribunal de Pronto. Cristo. Obrigado, pessoal. Glória a Deus. Obrigado aí, gente. Então, quem entrar na live aí vai ver que esse é o tema. Isso. Olha E que as coisa maravilhosa. perguntas, quem quiser fazer, vai fazer relacionado ao Tribunal de Cristo, né? Para focar. Isso mesmo. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. 2 Coríntios 5:10. Você está com sua Bíblia aí? Tô. Então, abra aí pra gente, lê aí pra gente essa referência. 2 Coríntios, capítulo 5, no verso 10. É daqui que nós começamos, queridos. 2 Coríntios 5:10. 5:10. Porquanto todos nós deveremos comparecer diante do tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba o que merece em retribuição pelas obras praticadas por meio do corpo, quer seja o bem, quer seja o mal. Olha que coisa fantástica. Esse aí é um dos textos principais do tribunal. Isso. Tem outros também, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 14, no verso 10, também fala sobre isso. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 9 ao 15, também vai trazer verdade sobre isso, a gente vai estar explicando. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é que essa palavra tribunal, que aparece aí, é uma palavra grega chamada bema. Né? E o que quer dizer bema? O bema era uma plataforma elevada, Isso. em que se subia através de degraus para se receber uma premiação. Então, nos antigos Jogos Olímpicos, né, as autoridades ficavam assistindo ali num trono chamado Trono do Bema, né, a cadeira do Bema, ficavam assistindo às Olimpíadas, e os vencedores, né, após vencerem, né, algum campeonato, alguma batalha, se aproximava dessa autoridade, subia pelos degraus do Bema, e diante da autoridade era coroado, recebia a sua medalha, era recompensado. Então, o que é que nos aguarda? Nos aguarda o dia que nós iremos subir os degraus do Bema, né? Isso aqui eu estou falando de uma maneira simbólica, não vai ter degrau mesmo, mas vai ser uma plataforma, vai ser um lugar de recompensa. Nós estaremos diante do Senhor e ele vai, como o André que está colocando aí no grego, a palavra bema, Tem estudioso nós estaremos, aqui. Tem, André é top das galáxias. Nós estaremos aí diante do tribunal de Cristo, né? E nós seremos o quê? Recompensados, premiados ou não. Aí o negócio começa a apertar.
com base naquilo que nós estamos fazendo na obra do Senhor. E aqui eu avanço na nossa definição. O texto lido, ele transmite para nós, olha que coisa fantástica, o texto lido, ele transmite para nós 4 verdades. 4 verdades. A primeira é, veja, porque importa. Né? Ou seja, é necessário. Né? Não há como escapar. É necessário, né, que a gente esteja diante desse tribunal. Então, a primeira verdade é um tribunal necessário, indispensável. Então, será um tribunal indispensável. A segunda verdade, o texto fala todos nós. Todos nós quem? Paulo, que estava escrevendo para os irmãos em Corinto, né? A igreja de Corinto e nós que somos igreja do Senhor. Então, esse é um tribunal para a igreja. Essa é a segunda verdade. Todos nós, quem? A igreja. Terceira verdade, o texto diz para que cada um receba, segundo o bem ou mal que tiver feito por meio do corpo. Então, a terceira verdade será um tribunal que pessoas irão receber coisas. Receber coisas, ou seja, um tribunal de recompensas. Né? E a quarta verdade, o texto diz, né, para que cada um receba, segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E aí vem a quarta verdade. Esse é um tribunal individual. Veja, mesmo que ele seja um tribunal para toda a igreja, mas ele é um tribunal para toda a igreja, mas cada indivíduo será recompensado ou não pelo Senhor nesse tribunal. Amém. Então, essas verdades a gente já encontra nesse texto. Olha que coisa fantástica. Então, para a gente avançar, quando se dará, né, qual a ocasião do tribunal de Cristo? Bom, após o arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo, no arrebatamento da igreja, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, os mortos em Cristo. Olha aí, André é didático demais. Olha o que ele colocou aí, ó. Um tribunal indispensável. Ele colocou aí em ordem. Obrigado, resumo, André. Né? Um tribunal para a igreja, né? Tribunal de recompensas e quarto, tribunal individual. Muito bom mesmo. Obrigado, André. Então, quando a gente avança nesse entendimento, no dia do arrebatamento, homem de Deus, vai acontecer a ressurreição dos mortos em Cristo, né? O corpo deles vão ressuscitar, os corpos. Os vivos que estiverem no dia do arrebatamento, eles serão transformados e juntamente com esses subirão para o encontro do Senhor nos ares. É aí, a partir do arrebatamento, depois do arrebatamento, que se dará esse tribunal. Entre os estudiosos, há uma divergência se o tribunal vai ser nas nuvens, é isso que eu ia te perguntar. Se vai ser ou se vai ser dentro do céu. Isso. E a gente explica. Porque na Bíblia a gente tem referência que dá as duas ideias. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 22, no verso 12, Jesus está voltando com o galardão. Isso. Então ele diz assim: eis que cedo vem e comigo trago o galardão para dar a cada um segundo as suas obras. Então, parece que o galardão tá nessa vinda. Associada ao encontro nos ares, né? Isso. Já em outro lugar, Jesus fala que o vosso galardão é certo nos céus. Então, ele já fala de um galardão que parece estar associado lá dentro, né, dos céus. Já existe também, Lucas 14, que Jesus fala assim: a tua recompensa receberás na ressurreição do justo. Então, para fechar o assunto, a gente consegue resumir da seguinte forma: olha, o galardão será após o arrebatamento. Então, se vai ser nas nuvens ou dentro do céu mesmo, nós não sabemos ao certo, mas existem esses entendimentos. E isso é bem interessante. Muito interessante. Então, o que é que você vai guardar aí já de informação? O tribunal de Cristo acontecerá após o arrebatamento da igreja. Seja como for, ele vai existir após o arrebatamento. Vai ser após o arrebatamento da igreja. E uma outra coisa interessante aqui, que às vezes as pessoas confundem, é que esse tribunal, ele só vai julgar quando a pessoa estiver ressurreta ou transformada. Por quê? Porque o julgamento, quando eu falo transformado, é porque no dia do arrebatamento nem todos vão ressuscitar, porque nem todos estarão mortos. Nem todos
da igreja estarão mortos. Então, vamos lá. Esse julgamento ele está associado a o que você fez por meio do corpo. É o que você leu no texto. Isso. Então, não vai ser um julgamento no seu espírito. É um julgamento por meio das suas obras. É interessante que a palavra obra, né, que aparece, é uma palavra grega. E essa palavra grega, ela quer dizer simplesmente assim: serviço, tarefa, ocupação. O trabalho da Então, pessoa, nós né? teremos exatamente o trabalho, nós seremos recompensados com base no nosso serviço, na nossa tarefa, na nossa ocupação, no nosso trabalho. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, no verso 58, Paulo diz assim: Irmãos, sede firmes e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho, Trabalho. né, Isso. não é em vão. É Ou interessante, seja, Saulo, só pode falar, para pode falar. falar aí, é interessante que Paulo, nesse capítulo 15, ali perto desse texto que você acabou de citar, ele começa a falar sobre a transformação do nosso corpo e sobre o arrebatamento. E as Isso, ele pessoas. segue quase que uma cronologia, né? Isso. E o pessoal às vezes pensa que Paulo, nesse texto que você citou, ele não está mais tocando no assunto. Justamente ele está tocando no assunto. Justamente ele está falando sobre o Com certeza. arrebatamento e do trabalho que vai ser, né, avaliado e recompensado no tribunal. É isso aí. E tem um detalhe, né? Se ele disse que não é em vão, é porque tem alguma Tem recompensa. isso. Isso. Né? Então, meu trabalho não é em vão por quê? Porque tem alguma Uma recompensa. recompensa. Isso é fantástico. E está Agora, associado a quando ele fala sobre o arrebatamento, né? exatamente, ele faz essa Associação. junção ali, né? E isso é fantástico mesmo na teologia paulina. Agora, tem uma coisa interessante que a gente precisa atentar, é que esse tribunal, ele não tem um caráter condenatório. Ele não tem um caráter condenatório. Né? Você não vai chegar, você é salvo, né, redimido, você não vai ser arrebatado, chegar lá diante do Senhor e ele vai olhar para você e vai dizer assim: não gostei de você não, volta, vai para o inferno. Não, Uhum. Graças a Deus, né? não. Se você foi arrebatado, com certeza você não perde mais salvação, você não vai mais se perder, nada disso. Não. Se você foi arrebatado, você vai passar pelo o tribunal para ser recompensado ou não. Isso. Haverá perdas de galardão, não de salvação. Inclusive, essa obra ela não está relacionada justamente à salvação, porque a obra que nos salvou foi a de Cristo, não a nossa, né? Ela tem a ver com o Exatamente. nosso trabalho enquanto redimido. Então, Isso. graças a Ele Deus, não vai julgar as obras que a gente fez antes de ser salvo. isso. Né? Porque Foi uma vez eu paga na falando cruz, sobre né? isso, a uma irmã disse assim: Meu Deus, quer dizer que vai ser segundo as minhas obras? Tô E lascada. eu tenho, ela disse, eu tenho 2 anos de crente e a vida toda foi na bagaceira. É. Vou ganhar nada, né? Quando for subtrair. Só que diante de Deus, se você nasceu de novo, não há mais nenhuma condenação, você foi justificado, redimido, perdoado. Essas coisas para Deus, elas não é como se elas não existissem mais, elas não têm valor algum, porque você já foi regenerado. Amém. Então, aí eu falei isso para a irmã, ela disse: graças a Deus. Pois é. Então, lá em João, né, no capítulo 3, verso 16 ao 21, lá é dito o quê? Que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí o texto vai dizer, né, que quem crê no Filho não é julgado, não vai receber condenação. Então, queridos, os nossos pecados foram julgados e levados por Cristo lá na cruz. Amém. Se você está em Cristo, então não se preocupe dessa questão de vai ser julgado o meu pecado. Não, de forma nenhuma. Isso não quer dizer que a gente não tem que andar uma vida de santidade, buscando ao Senhor e a sua palavra. Então, basicamente, a gente vai desenvolvendo aí esse entendimento. Mas Outra aí, coisa, Saulo, outra Fernando, coisa relacionada a essa questão das obras. A questão da intenção daquilo que está sendo feito. Vai ser avaliado no tribunal? Não então, só o que foi feito, mas por que foi feito. exatamente. Eu particularmente, né, em um dos livros aqui que eu tenho, eu falo sobre os parâmetros do Tribunal de Cristo. E eu gosto de dividir esses parâmetros com base no que eu vi nas Escrituras,
em 3 parâmetros. Então, número um, Cristo vai observar a quantidade do nosso serviço. Né? Será que o Senhor olha para a quantidade? Ora, a Bíblia fala, se você olhar ali, é um outro contexto, mas se você olhar aquela parábola dos talentos, a pessoa que tinha mais e produziu mais, ganhou mais ainda. Então, o Senhor viu quantidade. Sim. Então, existe a ideia de quantidade também. A viúva pobre, o Senhor viu quanto e como as pessoas estavam dando. Então, número 1, Cristo vai observar a quantidade do nosso serviço. Número 2, Cristo vai observar a intenção do nosso coração. E número 3, Cristo vai observar a qualidade do nosso serviço. Então, olha que coisa fantástica. Você tem a quantidade de obras, a qualidade e a intenção. Então, não basta fazer, é necessário fazer com qualidade, com excelência. Porque olha o que Paulo diz lá em Filipenses. Paulo diz assim, escrevendo aos Filipenses no capítulo 1, ele diz assim: sede, pois, excelente em todo o vosso proceder. Então, a Bíblia fala sobre servir com excelência. A Bíblia diz que aquele que faz apenas o que lhe pedem, é o servo inútil. Uhum. Então, eu sou não favorável... Não vai além da você... marca, né? Isso, eu sou favorável a você surpreender, a você andar uma milha a mais, a você fazer além daquilo que as pessoas estão esperando ou que confiaram a você. Amém. Então, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. Então, eu falo sobre esses 3 aspectos, parâmetros do Tribunal de Cristo. Número 1, quantidade de serviço. Número 2, qualidade do serviço, e aí envolve a excelência. E número 3, a intenção do coração. Tem pessoas que têm quantidade, mas faz de todo jeito, faz as coisas sem excelência. Tem pessoas que têm até excelência, mas não tem a motivação certa no coração. A pessoa capricha, ajeita, faz bem organizado, mas não existe uma intenção correta no coração. Às vezes faz para alguém ver, né? Não faz para Deus, né? Não tem o seu coração direcionado para o autor, para o objeto o qual a gente está fazendo, né? É isso mesmo. Você está aí com sua Bíblia, né? Olha Colossenses 3, verso 23 e 24. Olha que texto fantástico. Colossenses 3, verso 23 e 24. Para eu ler? Pode ler para a gente. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que estáis servindo. Olha que coisa fantástica. Esse texto aí, ele enfatiza 2 coisas. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração. Olha que coisa fantástica. Ou seja, tudo que eu devo fazer envolver meu coração. Aí ele diz, como para o Senhor e não para os homens. Isso. Então, isso já muda muita coisa, né? Uma vez, uma pessoa chegou para mim e disse assim: Saulo, tudo que eu faço, eu não recebo uma recompensa. As pessoas não aplaudem, as pessoas não falam meu nome no domingo à noite. Mas fulano que chegou agora, ele faz tal coisa e no domingo à noite sai até a foto dele lá no púlpito. Aí sabe o que é que eu digo? Eu digo assim, é esse o problema. Porque você está fazendo para ser visto e aplaudido pelos homens. Está fazendo para ter uma foto no domingo de noite, né? Aí eu disse assim, sabe o que é que vai acontecer se sua foto aparecer lá? Só vai acontecer isso. A recompensa é essa. Não vai ter valor algum para a eternidade. Então, queridos, vocês que estão nos acompanhando aqui, tudo que você fizer na obra do Senhor, isso deve ecoar pela eternidade. É verdade. Então, isso é muito importante, né? Isso é uma mensagem muito prática para as nossas vidas. E aí tem um outro versículo que eu queria que você olhasse aí também para a gente. Está lá em Romanos, se você pudesse abrir aí. Agora. Lá em Romanos, no capítulo 16, olha que coisa fantástica. Esse texto aqui, quando eu falo sobre
quando eu falo sobre esse tema, eu até brinco, quando eu falo sobre esse tema, eu digo que arrepia até os ossos. Então, Romanos 16, do verso 1 ao 4. Só para você entender, só para a gente meditar aí. Romanos 16, do 1 ao 4. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que é diaconisa na igreja de Secreia. Peço que a recebais no Senhor de modo digno, como os santos devem ser recebidos, e ajudeis em tudo o que venha a necessitar, porquanto ela tem prestado grande auxílio para muitas pessoas, inclusive para mim. Saudai Priscila e Áquila, meus colaboradores em Cristo, arriscaram a vida por minha causa e por isso lhes sou muito grato. E não somente eu, mas todas as igrejas dos gentios. Olha que texto fantástico. Não é? Paulo está honrando a vida dessa mulher, Febe. Paulo está honrando a vida dela, falando que ela auxiliava e ela estava servindo na igreja. Paulo diz também que Paulo estava honrando Priscila e Áquila, meus cooperadores, ele fala. Isso. Agora, olha o detalhe. Ele diz que por minha causa arriscaram a sua própria vida, a sua própria cabeça. Aí, o que é que você vê aí? Fidelidade. Você vê alguém servindo de todo o coração, alguém fazendo isso com gratidão, protegendo a sua liderança, né? Amando a sua liderança e se arriscando em prol da sua própria liderança. Isso. Eu fico brincando dizendo assim... Como a gente precisa disso, né, rapaz? Exatamente. Eu fico brincando, Fernandes, dizendo assim, hoje em dia a gente vê pessoas que elas querem cortar a cabeça do líder e não dar a sua cabeça para proteger o líder. Forte, viu? Então, o que Paulo mostra aqui é que Priscila e Áquila eram cooperadores que arriscaram a sua própria cabeça, a sua própria vida, né, para proteger Paulo. Então, isso é algo que a gente deve observar, queridos. E para a gente avançar ainda nessas questões que eu sei que o Espírito Santo está tratando conosco, existe um outro olhar também, que é essa ideia de excelência. E alguém me diz assim, Saulo, o que é excelência? Uma vez, uma pessoa disse assim, para eu ser excelente, eu tenho que ser igual tal igreja. Eu conversando com um pastor amigo. Eu falei para ele, não. A excelência, ela não é uma comparação entre a igreja A e a igreja B. A excelência é você fazer o melhor com o que você tem no lugar que você está inserido. Amém. Aí eu digo, mas existe uma competição na excelência. E essa competição é entre você e você mesmo. Ou seja, eu ainda não fiz bom o suficiente. Eu ainda não surpreendi. Eu posso fazer melhor. Eu sei que eu posso ir além. Então, olha, queridos, essas coisas que eu estou falando aqui correspondem a você tá... É algo prático e é algo que influenciará no tribunal de Cristo. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa espetacular. Veja como o tribunal influencia o presente, né? Agora a gente precisa crer, não só teoricamente, que o tribunal vai acontecer, mas de fato acreditar que é algo que a Bíblia, como você falou no começo, não tem para onde fugir. Se é cristão, vai ter que ir para lá. Ainda bem que vai ter que ir para lá. Um tribunal indispensável. Exatamente. Vai ter que parar lá. É que nem como eu era criança, né? Às vezes eu fazia alguma traquinagem e eu ficava um tempo fora de casa com medo de entrar. Mas minha mãe dizia, uma hora você vai ter que entrar. É a mesma coisa. Minha mãe dizia a mesma coisa. Minha mãe é costureira, né? Nós somos 5 irmãos, né? Eu sou o mais novo, né? Minha mãe era costureira, então assim, a gente começava a brigar, tal. Ela dizia assim, você vai sentir fome? É isso aí. E aí quando a gente ia para casa, né? Aí não tinha saída não, né? Não há escapatória. Não há escapatória. E ainda bem que a gente vai para lá, viu? Eu não vou parar no tribunal. É verdade. É melhor ir para esse do que ir para o grande trono branco. Exatamente.
E a Olha aí o questão pessoal do... dizendo, minha mãe também é assim, ó, só muda o endereço. É a geração que fazia isso, né? Com os filhos. É, era bom demais aquele E tempo. os filhos que faziam isso com as mães, né? É. Ai, Então, e a Jesus. questão dos galardões, né? Daquilo que a gente vai ganhar ou deixar de ganhar, né? Que também tem É essa isso parte de mesmo. não ganhar. É. Como é que Então, Paulo diz, né, lá em 1 Coríntios, no capítulo 3, do verso 10 em diante, lê aí pra gente do verso 10 ao 15, né? agora? Então, a gente, queridos, vocês que estão acompanhando, a gente está fazendo dessa forma, assim, didática, porque para facilitar a compreensão, né? A gente conversa, um lê, outro vai, e aquela coisa toda e termina Ficar facilitando. dinâmico. Então, 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 ao 15, não é isso? Isso. Segundo a graça de Deus que me foi otorgada, eu, como prudente construtor, lancei o alicerce e outro está edificando sobre ele. Entretanto, reflita bem cada um como constrói, porque ninguém pode colocar outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Se alguma pessoa edifica sobre esse alicerce utilizando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será manifesta, porquanto o dia atrará a luz, pois será revelado pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá sua recompensa. Se a obra de alguém se queimar, este sofrerá prejuízo. Ainda assim, será salvo como alguém que escapa por entre as chamas do fogo. Olha que coisa interessante. Esse é um texto fantástico, né? Eu investi diversas páginas aí explicando, trazendo luz sobre esse texto, mas eu queria resumir aqui para vocês. Se vocês observarem essa porção das escrituras toda, né? 1 Coríntios 15, tem um contexto antes, mas 1 Coríntios 3. 3, né? Se você olhar aí antes, você vai ver um contexto, mas se você olhar aí do verso 10 ao 15, você vai observar as seguintes verdades. Número 1, se vocês perceberem, Paulo está falando de uma grande edificação, né, de uma grande obra. Pode observar que ele diz, né, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento. Né? E aí ele vai dizer, outro, veja como edifica. Então ele está falando de uma construção, de uma grande edificação, né, que é o corpo de Cristo, é a obra do Senhor. Mas aí, olha o que ele diz. Como Paulo lançou esse fundamento? Paulo lançou ensinando a verdade da palavra do Senhor, né? E ele disse que o fundamento é Cristo. Agora vamos lá. O fundamento é Cristo dessa grande obra. Aí Paulo diz, cada um veja como edifica sobre esse fundamento. E aí ele vai falar sobre 6 materiais. 3 materiais inúteis para a construção nessa grande obra e 3 materiais úteis para a construção nessa obra. Os 3 inúteis, madeira, feno e palha. Os 3 úteis, ouro, pedras preciosas e prata, né? Isso, Então ele vai ouro, falar aí prata e pedras sobre... preciosas. Ele vai falar sobre esses 3 metais que, na figura que ele está utilizando, servem para construir, né, para edificar nessa grande obra. Mas aí vamos parar para pensar. Ele diz que manifesto se tornará a obra de cada um. Então, logo esses materiais correspondem a tipos de obras. Então, olha que coisa fantástica. Porque ele diz, né, manifesto se tornará a obra de cada um, pois o dia provará qual seja a obra de cada um. Então, conforme a gente age, vai determinar qual tipo de material nós estamos usando na obra do Senhor. E aí eu faço uma pergunta para os irmãos que estão nos acompanhando aqui. Qual material você está utilizando na edificação da obra do Senhor? Qual material nós estamos utilizando na edificação da obra do Senhor? Pois o tipo de material vai determinar, né, se nós estamos construindo coisas que permanecem ou se são coisas temporais, né, coisas que passam. Isso. Então, veja que ele ainda continua avançando e ele diz assim, que o dia vai manifestar qual seja a obra de cada um. Aí o texto fala que aquela obra que não permanece, né, é a ideia de ser destruída pelo fogo. O fogo aí não tem nada com o inferno, ele só usa uma figura porque ele usou a figura dos materiais. Então, ele usa essa ideia para mostrar
o que permanece e o que não permanece. Eu já vi alguém E aí onde falar, tá? Saulo, só rapidinho, que esse Sim. fogo, ele traz... Uma pessoa uma vez pregou isso, né? Achei um tanto elegante a colocação, né? Com Apocalipse, ele mostra Jesus com os olhos como de fogo, né? E Uhum. segundo essa pessoa que estava pregando, o material foi, como tudo vai ser exposto, né, pelo fogo, ele traz a Uhum. ideia que Jesus ele vai olhar para a obra e os olhos de Jesus como de fogo vai analisar a obra de cada um e aquilo vai ser exposto. É só uma forma elegante que a pessoa colocou. Eu defendo esse posicionamento e coloco até no livro também, né? Eu digo assim, é importante observar que Jesus tem os olhos como chamas de fogo. Isso. E isso corresponde ao quê? Que ele enxerga além e ele tem um olhar examinador, né? Isso. Olhos de fogo dá essa ideia, né? Um olhar examinador que pode trazer juízo. Então tem essa ideia aí também, Essa palavra é aleluia. mágica, viu? Juízo. Mas vamos lá. Então, Cristo tem esse olhar examinador, né, e quando a gente observa essas coisas, né, como é Cristo quem vai estar julgando, ficará evidente o que permanece e o que não permanece. Então aí a gente vai perceber isso. E rapidamente, para a gente avançar, eu sei que está chegando o nosso tempo, mas eu queria citar aqui, né, três coisas. Né? Primeiro eu queria citar o João capítulo 12, verso 26, que diz o seguinte, João 12, 26, diz o seguinte, eu vou ler. Pode ler. Se alguém me serve, isso aqui é Jesus falando, se alguém me serve, siga-me. E onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Olha que texto fantástico. Primeira coisa, Jesus fala, existe alguém que serve, né? Ou alguém deve servir ao Senhor. Esse que serve deve ser um discípulo, um seguidor. Ou seja, olha a aplicação. Deus não te chamou apenas para trabalhar para Ele. Deus te chamou para andar com Ele. Amém. Então, você serve e você segue. Esse que serve e segue, ele diz assim, onde eu estou, ali estará também o meu servo, e o Pai o honrará. Agora, preste atenção nisso. Se ele diz, onde eu estou, ali estará também o meu servo, a pergunta é simples. Jesus é Deus, nós sabemos disso. É Deus homem, né? Está glorificado, mas Jesus é Deus. Se Jesus é Deus, ele é onipresente. Sim. Então, o argumento é simples. Ele está em todos os lugares. Não é isso? Então, se ele está em todos os lugares, por que nós escolhemos lugar para servir? Aí eu fico mudo. Eu só sirvo se for no louvor da igreja. Eu só sirvo se for como os pregadores. Eu só sirvo se for em tal área. Mas, Jesus falou, onde estiver, João 12, 26, onde eu estiver, ali estará também o meu servo. Então, o local ideal para servir é onde Jesus está. E Jesus está em todos os lugares. E o texto finaliza dizendo assim, o meu Pai o honrará. Ou seja, não se preocupe com as honras humanas, que elas podem vir do Pai por meio de homens. Mas existe uma recompensa eterna. Isso. E é aí onde a gente entra na ideia dos galardões. Né? O que seria os galardões? E a gente vai para essas verdades aqui para a gente caminhar para o fim da nossa live. Homem de Deus, ó. Eu quero que tu ainda apresente teu livro, viu? Eu acho que tem 5 minutos só. Então corre. É isso mesmo. Até para falar pro pessoal aí onde comprar, né? Eu explico sim, vamos lá. O que será o galardão? Entre os estudiosos existe muito entendimento, muita discussão sobre isso. Eu, Saulo, basicamente entendo que o galardão está associado a 4 verdades. Então, número 1, nós iremos alcançar uma coroa incorruptível. Né? 1 Coríntios 9, verso 25. Número 2, nós iremos receber um elogio da parte do Senhor. 1 Coríntios 4, verso 5. Um elogio da parte do Senhor. Número 3, nós iremos nos assentar em tronos. A Bíblia fala, aqui em Apocalipse, capítulo 2, capítulo 3, verso 21. E a Bíblia fala também que nós iremos reinar sobre nações. Apocalipse 2, verso 26 e 27. Então, para mim, o galardão ele está associado a essas verdades. A reinar sobre nações, se assentar em tronos, receber coroas e receber um elogio da parte do Senhor. Amém. Aí eu digo
que esse galardão ele ecoa pela eternidade. Eu não creio em um galardão só para o reino milenar. Né? Ah, não, vai ser só para a distribuição de cargos, de posições do reino milenar. Né? Eu creio nisso também, que é conforme eu descrevo aqui, mas eu creio que o galardão ele poderá afetar o resplendor, o fulgor de glória no nosso corpo. Porque Paulo fala, comparando o corpo da ressurreição, ele fala que há diferenças de esplendor. Isso, Então, eu entendo que o que você faz ecoa pela eternidade. Não é só para um tempinho lá no reino milenar, não. Ecoa pela eternidade. Eu creio num galardão que segue você pela eternidade. Coisa maravilhosa, né? Poxa. Então, vamos lá. Eu vou estar lá. Eu vou estar brilhando muito. Glória a Deus. A Bíblia fala lá em Daniel que o corpo da ressurreição brilhará como o sol na sua força. Então, olha que coisa fantástica. Amém. Então, queridos, o Senhor me concedeu a graça, né? Já estamos chegando aqui no fim, né? Esse é um assunto que tem muito pano para manga aí. Depois eu quero até depois fazer, homem, se a gente alinhar, falar sobre o grande trono branco, viu? Sim, é um tema bom. O outro tribunal também é legal. O trono da glória também é importante. Mas diz aí sobre os teus livros. Então, o Senhor me concedeu a graça de escrever sobre o tema escatologia, né? Eu lancei essa obra aqui, Surpreendidos pela Eternidade. Eu sei que na imagem aparece o contrário. Viu? Quero um de cada um. Essa aqui é uma obra de 196 páginas, só sobre o tema escatologia. Inclusive, todas essas verdades que eu falei aqui, elas estão aqui nesse livro, detalhadas e explicadas também. Você pode adquirir esse livro diretamente comigo, aqui nos stories, aqui no privado, nas lojas americanas, pela internet, na Amazon, só tem ele nesse formato impresso, mas na Amazon também tem. No site da editora, que é a editora Teneu, eu posso estar passando para vocês também. Vocês colocarem lá o nome Surpreendidos pela Eternidade, Saulo Stan, você vai ver que tem várias opções. Mas eu consigo enviar para você também, e até com desconto e frete grátis, né, para todo o país aqui. Já aguardo o meu. É o Surpreendidos pela Eternidade aqui. E eu assino se você quiser também, querido. É só falar no privado. E tem também a outra obra que eu chamo que é a Pedrinha Preciosa, que é o Apocalipse de Cristo, às 7 igrejas. Muito bom. Eu tive a honra de receber o prefácio de André Luiz, que está aí nos ajudando, comentando na live. Então, André Luiz foi quem prefaciou esse livro, e esse é um livro de 226 páginas, só sobre as 7 igrejas do Apocalipse, né? E eu falo todo o contexto histórico das igrejas e todos os detalhes. Então, se você quiser, é só entrar em contato, que eu envio para vocês. Essa semana eu enviei vários livros para o Brasil todo, e eles estão disponíveis também. Tá certo, queridos? É só entrar em contato que eu passo para vocês. Homem de Deus, bênção demais, né? Obrigado. Vai acabar. Cara. Rapaz, a gente tem que fazer mais, isso eu gostei. Verdade. É bom demais, rapaz, é muito bom. E a gente pode até... Estou perguntando se tem no Verbo Shop, tem os livros? O pessoal da minha editora, eles estavam em negociação com o Verbo Shop, mas aí entrou esse cenário todo e aí terminou não conseguindo. Mas tem em algumas igrejas Verbo da Vida. Eu sei que aí em Recife não vai ter, mas tem Verbo da Vida em São Paulo, tem um pessoal lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte, tem Garanhuns, tem alguns lugares que tem. Mas se você quiser, eu envio para você, frete grátis, e você vai ter acesso ao material aí também. Amém. Homem de Deus, vamos deixar aqui para a galera a promessa, vamos prometer logo, que a gente vai fazer a live 2 sobre o grande trono branco. Vamos sim, vamos fazer a live 2 sobre o grande trono branco. Se a gente não for arrebatado daqui para lá. Cara, muito obrigado. Deus te abençoe, cara. Foi muito, muito, muito enriquecedor. E que o pessoal compre teu livro, cara. Tem que ler sobre escatologia para que o nosso dia a dia seja sempre com o pensamento lá no alto. Amém. Glória a Deus. Estou à disposição para servi-los. Nas minhas mídias sociais tem muito material também.